Saber Direito desta semana, as aulas são sobre justiça consensual penal. Você vai aprender sobre acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo, transação penal, colaboração premiada e expansão da justiça consensual. As aulas são com o professor Antônio Suxberger. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Antônio Suxberger, sou doutor, mestre em Direito, professor universitário e promotor de justiça no Distrito Federal. Nosso tema é Justiça Penal Consensual, um tema importante, atual e que atrai muita atenção dentro do direito processual penal. Nosso curso se organizará em 5 encontros. O primeiro deles eu quero falar sobre a expansão da Justiça Penal Consensual. Depois falaremos em cada um dos encontros dos institutos de justiça penal consensual no Brasil. O acordo de não persecução penal, a transação penal, a suspensão condicional do processo e a colaboração premiada. Sejam todos muito bem-vindos. A justiça penal consensual, ela tem experimentado um processo de expansão em todo o mundo. É importante destacar que a justiça penal consensual, ao longo do tempo, ela experimenta aquilo que nós nominaremos como transplantes, ou seja, muitas das vezes esses institutos são copiados ou inspirados de modelagens presentes em outros ordenamentos, muitas vezes de sistemas muito distintos do nosso. Como fazemos para conviver com essas adaptações ou como traduzimos essas adaptações? São algumas das perguntas que eu quero responder com vocês nesse encontro de hoje. Um primeiro ponto importante de destacar é o porquê da expansão da justiça penal consensual. Aqui há um problema. Sistemas de justiça criminal ao longo de todo o mundo têm experimentado problemas que não são unicamente problemas como o brasileiro. Alguns dados, talvez, nos interesse a serem abordados para experimentar ou explicar o porquê da urgência dessa expansão. Pensemos juntos. Um ponto relevante que os sistemas de justiça criminal no mundo todo têm experimentado é o fato de que, do ponto de vista da gestão do problema público, nenhum país consegue responder a todas as hipóteses que chegam ao sistema de justiça criminal, que são de criminalização, de maneira a que todas as respostas derivem de um processo criminal que se estenda e se desenvolva em toda a sua integralidade. Há uma expressão em inglês muito comum que se utiliza para explicar isso, o chamado full trial. O que significa isso? Significa dizer que os casos que são apresentados ao sistema de justiça criminal, quando processados, instruídos e julgados, como regra, deveriam observar toda uma extensão probatória para que então se alcance uma solução de absolvição ou condenação. A pergunta que se coloca é: será que todos os sistemas de justiça criminal mundo afora teriam condição de organizadamente desenvolver um processo penal que tivesse toda a sua extensão para a solução dos casos que lhe chegam? A resposta é desenganadamente negativa. E é por essa razão que, muitas das vezes, países com tradições distintas têm adotado, com maior ou menor dimensão, instrumentos de justiça penal consensual. Há um ponto importante, talvez aqui valha a pena uma reflexão sobre o nosso sistema de justiça criminal como um todo. Primeiro, temos um problema público no funcionamento do sistema de justiça criminal. Aqui, quando nomino o problema público, me refiro ao fato de que se trata de um tema que reclama uma atenção e uma preocupação na agenda das políticas públicas que orientam a ação do Estado. Falamos das políticas públicas quando nos ocupamos da maneira pela qual o Estado exterioriza sua própria ação. O modo pelo qual essas ações são exteriorizadas em políticas públicas, nós nominamos como arranjos institucionais. Eu dizia que os arranjos institucionais do sistema de justiça criminal brasileiro não parecem suportar todos os casos que se lhe chegam. É claro que isso traz algumas reflexões do ponto de vista político-criminal ou mesmo criminológico, ou até mesmo quanto à legitimidade da intervenção penal do Estado. Deveríamos experimentar uma pauta de descriminalização de condutas? Deveríamos observar uma pauta de direito penal mínimo, por exemplo? Ou será que é o caso de continuarmos expandindo a tutela penal de uma maneira geral? Para a par, além do que seja o debate sobre o que incide sobre a expansão ou a redução da intervenção penal do Estado, um ponto parece certo.
no estado em que nós nos encontramos, ainda que experimentemos uma forte demanda de descriminalização de condutas, ainda assim o nosso sistema não tem comportado com segurança, accountability, ou seja, responsabilidade institucional, transparência e controle. E, sobretudo, um mínimo de efetividade, o que seja a resposta a todos os casos criminais que ali chegam, ou seja, que chegam ao sistema de justiça criminal. Percebemos que, muitas das vezes, o equacionamento do sistema de justiça criminal observa aquilo que nós nominamos como uma agenda institucional. Claro, parece que quando eu converso sobre a expansão da justiça penal consensual, a impressão que se dá é que eu estou falando unicamente de reformas legislativas pendentes. Isso não é exatamente verdadeiro. O equacionamento do funcionamento do sistema de justiça criminal observa, de certo, uma preocupação muito grande do aprimoramento legislativo, mas também deriva de uma preocupação de um ajuste ou de uma agenda institucional. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, o Acordo de Não Persecução Penal, novidade trazida pela Lei 13.964, de dezembro de 2019. A sua primeira conformação normativa no Brasil derivou de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Posso dar um outro exemplo, a audiência de custódia. A concretização do direito de apresentação a um juiz togado de toda e qualquer pessoa presa derivou de um ajuste institucional promovido em grande medida pelo Conselho Nacional de Justiça a respeito da leitura do item 5 do artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso tudo para destacar que mudanças importantes dentro do nosso ordenamento não necessariamente derivaram de alterações legislativas. O equacionamento da temática prisional, por exemplo, desde 2015, para tentar situar um marco temporal, tem observado, em grande medida, ações de litígio estratégico, ou os chamados litígios estruturais, já decididos pelo Supremo Tribunal Federal. O destaque aqui está no reconhecimento do estado inconstitucional de coisas do nosso sistema prisional, que foi assim reconhecido no julgamento da medida cautelar da arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 347. Na sequência, de igual modo, o julgamento do recurso extraordinário 641.320, que redundou, inclusive, na edição da súmula vinculante 56. Temas relevantíssimos para a temática prisional no Brasil, com impactos extremamente substanciais. E vejam só, não observaram mudança legislativa. Ou seja, são temas que observam uma agenda institucional e que acabam movimentando ou se preocupando com perguntas como: será que o nosso sistema de justiça é eficaz? Será que ele se apresenta com eficiência? E aqui nomino, né? A eficiência nada mais é do que o atributo de eficácia a que nós adicionamos a ideia de economicidade, os custos do funcionamento do sistema de justiça criminal. Será que a maneira pela qual equacionamos os temas penais por meio do nosso sistema de justiça tem permitido afirmar que tenhamos um sistema de justiça criminal efetivo no que diz respeito à resposta à criminalidade? Importante lembrar, a par do debate político-criminal sobre o que seja a expansão ou necessária redução do sistema de justiça criminal, há um ponto que parece muito claro. O direito penal é instrumento de tutela objetiva de direitos fundamentais. Então, criminalidade, ou crimes violentos, ou mesmo outros crimes de grande danosidade social, aguardam e esperam legitimamente uma resposta do Estado. Se essa resposta sempre vai se dar com o uso da pena de privação de liberdade, esse é um debate que interessa de maneira muito relevante a questão político-criminal. Mas esse não é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é justamente a seguinte pergunta: como equacionar todos os casos que chegam ao sistema de justiça criminal? Há um ponto ainda importante. Será que na maneira pela qual o sistema de justiça criminal dá resposta aos casos que se lhe chegam, ele tem feito isso de maneira confiável, a observar equidade, ou seja, igual tratamento perante a lei? Bom, os nossos dados de sistema de justiça, eles têm mostrado respostas que não são exatamente positivas. Por exemplo, o Departamento Penitenciário Nacional, ele indica em dados do final do ano de 2021 que temos aproximadamente 667 mil pessoas recolhidas em estabelecimentos prisionais do Brasil.
Um ponto ainda de destaque é o fato de que temos um número muito maior de pessoas cumprindo pena em regime fechado do que aquelas pessoas que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto. E o que é pior, os presos provisórios hoje se apresentam em número muito mais elevado do que aqueles que, por exemplo, se encontram em regime semiaberto. Por que eu estou fazendo essa comparação? O preso provisório nada mais é do que aquela pessoa, para os fins da gestão penal, que ainda não teve sua sentença proferida, seja para absolvê-lo, seja para condená-lo. E ele responde a processo por conta da imposição de uma prisão processual. Nossos dados de prisão temporária ou prisão provisória são dados que nos colocam num patamar que não é exatamente o desejável quando nós nos comparamos com o restante dos países do mundo. Eu não me refiro aqui propriamente ao que seja os nossos dados de aprisionamento em números absolutos. Afinal de contas, o Brasil igualmente é um país muito populoso. Mas ainda assim, colocado proporcionalmente à maneira como o Brasil faz uso da pena de prisão, perceberemos que temos uma destacada taxa de aprisionamento. E o que é mais interessante, quando nos comparamos com os outros países do mundo, nós nos apresentamos num patamar comparativo com os demais países que é muito, muito diferente quando igualmente comparamos os percentuais de presos provisórios. Deixa eu ver se eu consigo me aclarar melhor. Ao pretender uma comparação de números de presos provisórios, percebemos que essa resposta diz muito mais sobre a maneira pela qual o sistema de justiça criminal equaciona seus processos do que propriamente o uso da pena de prisão como resposta última ou resposta única, de maneira crítica aqui, claro, ao que seja a questão criminal. O que percebemos muitas das vezes é que na determinação de nossas taxas de prisões temporárias, prisões provisórias, prisões processuais, a questão do congestionamento judiciário é um fator relevante no enfrentamento desse problema. E países que já enfrentaram problemas atinentes ao que seja esse congestionamento são países que abraçaram soluções de justiça penal consensual, de maneira a permitir não uma facilitação da resposta penal, mas um equacionamento mais célere, um equacionamento mais confiável e que, enfim, desse conta do problema público que é a criminalidade nos países em geral. Essa apresentação, de uma maneira geral, ela igualmente merece destaque no que diz respeito ao reconhecido problema prisional que temos no Brasil. Ou seja, temos um déficit de vagas muito grande, temos um problema estrutural de nossas prisões e isso, evidentemente, tem tudo que ver, ou guarda relação estrita, inclusive com o funcionamento do nosso sistema de justiça. Não é possível falar do equacionamento da temática prisional sem nós igualmente abordarmos eventuais soluções ou alternativas à maneira pela qual o sistema de justiça criminal dá equacionamento aos seus dados. Quando eu falo da temática prisional, evidentemente, eu não posso deixar de ter em conta também que os nossos números de criminalidade são muito destacados. Aliás, nós já alcançamos patamares que já ultrapassaram hoje, de maneira um pouco mais reduzida, mas igualmente espantoso, que tenhamos quase 60 mil mortes ano por criminalidade violenta de letalidade intencional. A sigla CVLI, um dos indicadores que, país a país, se mostra com muita relevância para sabermos, inclusive, do nosso grau de desenvolvimento. Se olhamos, inclusive, as populações atingidas pela resposta penal, nós perceberemos aqui a presença de um racismo estrutural, desigualdades sociais como elementos indicativos ou determinantes no funcionamento do sistema de justiça, o que, de uma maneira geral, em tudo indica a necessidade de reformas estruturais relevantes, de maneira que o sistema de justiça criminal brasileiro procure dar resposta minimamente igualitária àquelas pessoas que se encontram diante da lei. Essa é a preocupação. Dito isso, percebemos então que, retomando aqui a expressão dos transplantes a que eu me referia, nós muitas das vezes nos aproximamos de soluções colhidas no direito comparado ou em outros ordenamentos, para então incorporarmos ao nosso próprio ordenamento. Há um autor escocês que, no início dos anos 70, escreveu um livro muito interessante chamado Os Transplantes Legais, em que ele, vejam só, início da década de 70,
se vale dessa comparação ou dessa metáfora para poder explicitar a maneira pela qual se pode abordar o direito comparado. Os transplantes legais, no início da década de 70, guardavam referência ao próprio transplante de órgãos. E qual é a maior preocupação quando se tem um transplante de órgão? É que determinado organismo receba esse órgão sem maiores problemas ou rejeições. E para isso são necessárias uma série de adaptações, repito, no plano médico. Eu não sou maluco de falar de medicina aqui, muito ao contrário, eu mal sei direito. Mas há um ponto aqui que precisa nos trazer a reflexão. Como fazemos quando essas ideias e institutos viajam pelo tempo, nos seus contextos, em distintas soluções e são levadas para sistemas que têm outros contextos, outras culturas e outras tradições? No nosso ordenamento brasileiro, estamos repletos de transplantes legais. Imaginem vocês o que seja um exemplo de transplante legal. Nem todo transplante é novidade. Posso dar um exemplo no Brasil, o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri está presente em todas as nossas constituições. Mas vejam vocês que é um transplante, embora tradicional no nosso ordenamento, que muitas das vezes passa por adaptações ou modificações institucionais para que ele se amolde ao que seja o desenho geral do nosso ordenamento. Por exemplo, o debate no júri é um debate marcadamente adversarial. Os jurados decidem sem externar as razões de seu convencimento, ou seja, afastamos aqui o que seja a persuasão racional ou livre convencimento motivado. Uma série de preocupações, não nos interessa aqui detalhar, mas que mostram que o Tribunal do Júri é um transplante trazido para nós. Um outro exemplo também que pode ser colocado, e esse já nos interessa de maneira mais a miúde, a colaboração premiada. Ela tem um forte cunho convencional. A gente vai ver que a colaboração premiada é uma demanda trazida ao Estado brasileiro pela Convenção de Palermo, e nós vamos perceber que, ao trazermos esse instituto para o direito brasileiro, nós tivemos que fazer algumas adaptações transformativas, de maneira que, vou usar a metáfora do Watson, esse órgão não seja rejeitado dentro do nosso sistema. Um ponto também interessante de se notar é que nós temos aqui, dentro desses transplantes legais, uma preocupação muito grande sobre a maneira pela qual estudamos o direito comparado. O direito comparado, ele observa não só uma preocupação metodológica ou pedagógica, mas também advertências para que nós não caiamos aqui em lições ou equívocos brutais na maneira pela qual nós busquemos inspirações em outros ordenamentos. O que não é direito comparado? Vamos deixar isso claro. Não é direito comparado simplesmente eu estudar um sistema legal estrangeiro ou parte dele. Também não me parece atividade acadêmica eu simplesmente relatar o que sejam famílias de sistemas legais distintos, ou seja, unicamente uma descrição do que tenhamos em outros países. Igualmente, não é um estudo de direito comparado a maneira pela qual eu simplesmente delineie atividades de comparação entre um ordenamento e outro. O estudo do direito comparado, ele é o estudo das relações entre sistemas legais ou regras de sistemas distintos. Como a própria palavra diz, o estudo do direito comparado, ele reside na comparação e não tanto no que seja simplesmente a descrição do instituto ou de determinada ideia presente no seu próprio contexto. É por isso que a preocupação de direito comparado tem como foco as relações históricas entre os sistemas, como um todo, ou entre as regras de diferentes sistemas. É claro que há perigos no direito comparado, isso é muito importante, até para que nós não sejamos extremamente mal-sucedidos ao olhar a experiência comparada. Por exemplo, eu corro sério risco de, muitas vezes, buscando institutos presentes em outros ordenamentos, eu ser superficial na minha observação, na minha retirada desse instituto. Eu também posso ser mais propenso ao erro, quando eu vou buscar soluções que culturalmente se integrem em outros ordenamentos. Ainda, muitas das vezes, se eu não atentar aqui para as relações próprias entre os sistemas, eu corro sério risco de chegar a conclusões carentes de significado. Ou ainda, é muito difícil eu julgar de maneira adequada o que seja a real extensão que se pode estabelecer
no que diz respeito a paralelos satisfatórios, ou seja, o risco aqui é que o operador do direito simplesmente se valha de um juízo dedutivo. Na falta de conhecimento dos respectivos contextos, a dedução é um exercício muito tentador e perigoso para aquele que se dirige aos ordenamentos comparados. Agora, também há virtudes, né? É importante destacar isso, senão nós não olharíamos o direito comparado com a atenção que atualmente temos dado. Primeiramente, compreender a natureza do direito e, em especial, o desenvolvimento legal. Pensemos, será que a experiência de olhar, por exemplo, instrumentos de direito consensual nos Estados Unidos não nos pode ser útil? Na Alemanha, na Itália, Portugal, Espanha, experiências e contextos de sistemas que são muito diferentes entre si. E, ao mesmo tempo, em alguma medida, que conversam com o direito brasileiro. O foco aqui, me parece, consiste justamente na existência da regra, não como ela opera na sociedade como resultado da atividade acadêmica ou judicial. Ou seja, quando falamos de transplantes legais aqui, a ideia fundante é um movimento de uma regra ou um sistema jurídico de um país a outro ou de um povo a outro. Essa talvez seja a grande contribuição do Alan Watson aqui. E nesse sentido aqui, o fenômeno do transplante legal, ele não se limita ao mundo moderno, ele já está presente na circulação de ideias desde a antiguidade, desde os primórdios de discussão do direito como um todo. Num transplante bem sucedido, olha que interessante, o órgão, ele se torna parte do corpo, parte do sistema. E o desenvolvimento não pode se confundir com rejeição. Eu não me interessa aqui revisitar tantos temas do que seja as virtudes ou as qualidades dos transplantes como metodologia de comparação. Mas sim o fato de que quando adotamos instrumentos de direito comparado, notadamente na justiça penal consensual, é preciso que nós compreendamos o modo pelo qual esses institutos vão se apresentar nos seus respectivos contextos para que nós tenhamos a atenção dirigida ao modo pelo qual nós, no Brasil, vamos incorporar, adaptar ou traduzir esses institutos. Aqui me cabe uma pergunta interessante, e aí eu deixo essa pergunta no ar aqui a todos que nos acompanham. A justiça penal consensual tem experimentado um movimento de expansão no mundo inteiro. Quando falamos de justiça penal consensual, parece um lugar comum nós visitarmos ou nos aproximarmos do que sejam as figuras da plea bargain ou plea bargaining do direito norte-americano. A pergunta é, será que nós temos experimentado uma globalização dos institutos de justiça penal consensual, ou nós temos experimentado uma americanização do processo penal brasileiro? Essa é a indagação que se coloca, porque muitas das vezes no debate legislativo, até mesmo nas discussões nos tribunais, não raro, quando nós enfrentamos as temáticas atinentes aos nossos institutos, como transação penal, suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal ou a colaboração premiada, muitos dos intérpretes do direito no Brasil se socorrem de soluções norte-americanas. E a pergunta que eu coloco é, será que efetivamente é o caso de nos aproximarmos das soluções norte-americanas ou efetivamente todo o mundo, inclusive os países de tradição mais assemelhada à nossa, como a Alemanha, como a Itália, a Espanha, Portugal, têm experimentado a aproximação da justiça penal consensual? Essa é a pergunta como um todo. Uma preocupação fundante na adaptação desses institutos de justiça penal consensual diz respeito ao modo pelo qual esses institutos melhor se adequarão às conformações do modelo acusatório do processo penal. Talvez seja o caso de revisitarmos aqui algumas características. Quando estudamos o processo penal, usualmente nós nos aproximamos desse estudo abordando uma sequência de compreensão dos modelos presentes do processo penal. Experimentamos o que seja um modelo inquisitivo, marcadamente presente na Idade Média, que é caracterizado por um decisionismo judicial, um juiz multiforme, ou seja, ele julgava, acusava, defendia,
Um acusado desprovido de garantias como ampla defesa e contraditório, o acusado era um objeto que se submetia à persecução penal. O sistema de apreciação das provas geralmente era o sistema da prova tarifada. E o que nós tínhamos ali era um procedimento marcado pelo segredo, pela descontinuidade, enfim, com todas essas características de um período que havia pouca distinção entre o que era direito, e aí as compreensões de crime, ou mesmo pecado, ou até mesmo a traição da autoridade do rei. Evoluímos do modelo inquisitivo para um modelo acusatório. E vejam só, entender a modelagem acusatória não significa dizer colocá-la como antagonista da modelagem inquisitiva. Até porque há contribuições do inquisitivo que o processo penal acusatório abraça e mantém, como, por exemplo, a ideia da questão criminal se tornar uma questão de Estado e, sobretudo, uma preocupação que o processo penal tem de, na apuração de determinada imputação criminal, se aproximar tanto quanto possível do que seja a verdade da apuração dessa imputação. Aliás, é daí que se diz que o processo penal tem um conteúdo inquisitivo e que se desenvolve sob uma forma acusatória. A modelagem acusatória ela é marcada pela presença do contraditório, da ampla defesa, um juiz que não tenha suas funções judicantes confundidas com a atividade de acusar ou mesmo de defesa, um trio actum personarum, ou seja, um juiz e as partes deduzindo as suas pretensões, e um juiz alheio, desinteressado, imparcial do que sejam essas pretensões ou paixões deduzidas pelas partes, por isso que se diz que a característica da atividade judicante é a imparcialidade, um procedimento marcado pela publicidade, pela oralidade e uma apreciação e valoração de provas em que se tenha um julgador externando os motivos pelos quais ele alcança essa ou aquela conclusão. O ponto importante aqui de destacar é, será que o modelo acusatório admite uma única forma ou uma única maneira de conformação? A resposta é negativa. Pensemos, países como a Alemanha, países como a Itália, Espanha, Portugal, têm processos penais muito diferentes da tradição de um processo penal, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo na Inglaterra. E eu pergunto, será que essas tradições distintas entre si igualmente não são tradições de modelagem acusatória? Esse debate ele não é novo. Aliás, eu diria que ele redunda aqui a pelo menos a década de 80 e no Brasil o início da década de 90. A professora Ada Pellegrini Grinover de há muito já destacava que compreender o desenho do modelo acusatório no Brasil não nos permite afirmar que tenhamos necessariamente um processo penal adversarial, uma vez que o processo penal adversarial é apenas uma das possibilidades de conformação do modelo acusatório. E, diga-se de passagem, não parece ser a modelagem adotada ou o sistema adotado no Brasil. Temos um sistema no Brasil inspirado claramente de modelagem acusatória, mas ainda com uma marca muito presente de inquisitorialidade. E aqui é importante destacar, do ponto de vista da teoria do Estado, há distintas possibilidades de desenho de funcionamento das instituições do Estado que, ora, vão se submeter a uma tradição ou outra. Me refiro aqui a uma lição de um professor muito presente hoje, com um livro de 1986, que, sem exagero, já se pode afirmar como um clássico presente hoje, As Faces ou As Caras da Autoridade Estatal. Infelizmente, esse livro não tem versão em português, mas eu me refiro aqui ao autor Miriam Damasca. Ele tem uma pronúncia diferente, mas se escreve Mirjan Damasca, com K. Miriam Damasca, no seu trabalho, ele apresenta as modelagens de autoridade de Estado, diferenciando o que seria uma modelagem de autoridade coordenada ou paritária do que seria uma modelagem de Estado de autoridade hierárquica. Os modelos de autoridade coordenada ou paritária são modelos muito preocupados, por exemplo, com uma construção de justiça substancial. Muitas vezes o seu desenho não é um desenho de autoridades e de oficialidade organizadas em carreiras,
e usualmente convivem com respostas jurídicas ao fenômeno criminoso dada por jurados ou juízes leigos. Vejam só que esse desenho de autoridade coordenada ou paritária é um desenho muito presente nos ordenamentos, tanto norte-americano como inglês. Já os modelos de autoridade hierárquica são aqueles em que as carreiras de funcionamento do sistema de justiça criminal se organizam exatamente dessa maneira, carreiras. Magistratura, Ministério Público, há uma preocupação de julgamentos técnicos e não necessariamente de justiça substancial. E, além disso, também uma preocupação, vejam só, no que diz respeito à verdade do processo, uma aproximação de verdade ao próprio conteúdo do que seja a apuração do fato objeto de uma imputação. Há uma série de outras características, eu estou dando apenas algumas características gerais, mas vejam que dentro dessas duas modelagens distintas, seja a autoridade paritária ou coordenada, seja a autoridade hierárquica, nós temos a presença de conformações diferentes de um modelo acusatório. Um outro autor que explica isso bem também é o argentino, radicado nos Estados Unidos, Máximo Langer, em que ele se vale de outra nomenclatura para igualmente explicitar essa dualidade de fenômenos. Ele diz de um modelo de disputa, para poder se referir ao que sejam esses ordenamentos marcadamente caracterizados pela adversarialidade, e o que ele chama de investigação oficial, ou modelo da investigação oficial. Cuidado aqui. Quando falamos de investigação oficial, não estou me referindo à investigação preliminar, o inquérito ou a apuração do crime, mas sim o fato de que são processos criminais em que a elucidação da verdade daquela imputação se torna um elemento fundante de legitimidade do processo. Eis o ponto da minha preocupação. Por que eu fiz essa incursão? Para poder explicitar que os instrumentos de justiça consensual, eles parecem se amoldar de maneira muito mais fácil, a coisa cai como uma luva, nos modelos de disputa ou nos chamados modelos paritários ou de autoridade coordenada. Já nos modelos de investigação oficial ou de autoridade hierárquica, respectivamente utilizando as expressões tanto de Langer como do próprio Damasca, as adaptações são não apenas necessárias, mas eu diria imprescindíveis para o êxito desses transplantes legais atinentes à justiça consensual. Um ponto de reflexão que precisa ser dito, e aí eu volto ainda à minha pergunta, será que experimentamos uma americanização do processo penal? É o fato de que a justiça penal negociada ela não é uma novidade, inclusive nos ordenamentos de autoridade hierárquica ou de investigação oficial. Muito antes, ao contrário. Esse debate já está presente numa série de movimentos daquilo que no direito internacional nós nominamos como soft law, ou seja, não são propriamente convenções ou tratados, mas que têm normatividade que se irradiam aos países em geral. Eu destacaria com muita atenção um documento do ano de 1987, do Conselho da Europa, uma recomendação de número 18 do Conselho da Europa, que diz respeito à simplificação da justiça criminal. Ela é editada em 1987, na reunião de número 410 do Conselho da Europa. O Conselho da Europa, é importante lembrar, né, ela seria o equivalente aqui nosso da Organização dos Estados Americanos. É no seio do Conselho da Europa, por exemplo, que se encontra a Corte Europeia de Direitos Humanos, onde dali se extraem as grandes balizas de convencionalidade do processo penal no ambiente europeu. Trazendo isso para a realidade do Brasil, como seria uma manifestação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que, por sua vez, abrange, inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos dentro do nosso sistema regional de proteção dos direitos humanos. Nessa recomendação, é muito interessante notar que há ali uma preocupação destacada de você reconhecer como um princípio presente nesses países a chamada discricionariedade persecutória, ou seja, que nós tornemos mais maduro o debate sobre o que seja a decisão de se formalizar uma acusação em juízo ou não. Reflitamos aqui. Há um ponto importante. Países têm maior amplitude de discricionariedade persecutória ou menor amplitude. No Brasil, temos um reduzido espaço de discricionariedade persecutória. Claro,
quando estudamos a ação penal no direito brasileiro, a primeira coisa que nos é ensinada é que os crimes de ação penal pública observam uma legalidade estrita, de maneira que o Ministério Público, que titulariza o exercício do direito de ação em juízo, ele não pode escolher se ajuiza a ação ou não. É dele a titularidade de aferição dos pressupostos, das condições para o seu exercício. Mas, uma vez presentes esses pressupostos e condições, o Ministério Público está obrigado a deduzir a ação penal. Pelo menos é assim que nós aprendemos, digamos assim, nas lições básicas do processo penal. E o ponto que se coloca é, o que faz essa recomendação? Ela recomenda aos países, inclusive de tradição normativa assemelhada à nossa, ou seja, os países da Europa continental, repito, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, de onde nós retiramos as nossas inspirações para o processo penal, que reconheçam normativamente esse espaço decisório presente no exercício da ação penal. A oportunidade da ação penal, assim como a disponibilidade da ação penal, são pontos claramente, de maneira muito fortalecidas em ordenamentos de tradição do common law, como são os Estados Unidos ou mesmo a tradição da Inglaterra. Nos países de tradição europeia continental, isso já não era tão claro. Além disso, eles têm toda uma preocupação de não apenas reconhecer a discricionariedade persecutória, mas igualmente de fomentar instrumentos de retirada da ação penal, acordos extrajudiciais ou mesmo a possibilidade de imposição de equivalentes funcionais da pena, isso vai ficar mais claro ao longo de nossas aulas, equivalentes funcionais da pena, de maneira a se evitar, obviar um eventual processo criminal formalizado em juízo. Não só isso, essa mesma recomendação traz a possibilidade de que os países criem instrumentos de que para aqueles processos criminais já formalizados, ou seja, já instaurados, o ordenamento traga institutos que permitam que esse caso não chegue ao seu final com condenação ou absolvição, mas sim que encontrem respostas alternativas que deem previsão de atendimento aos interesses da vítima, de celeridade da resposta e de responsabilização daquela pessoa que responde ao processo crime, o que não necessariamente significa dizer imposição de pena e condenação. O que me parece muito claro é que essa recomendação, e que nitidamente influenciou as reformas legislativas que se seguiram nos países da Europa continental, tem toda uma preocupação de criar alternativas ao funcionamento do sistema de justiça criminal, que também lá experimentava críticas, problemas, tais como nós, em relação à sua confiabilidade, segurança, economicidade e, enfim, a possibilidade da resposta adequada e de igual tratamento perante a lei. Percebam, portanto, que falar de instrumentos de justiça negociada não é propriamente um tema de simpatia, de adoção, de eu sou contra ou sou a favor, não é disso que se trata. Basicamente, se fala da possibilidade de criação de instrumentos alternativos que deem resposta ao fato de que o sistema de justiça criminal, repito, não tem conseguido equacionar todos os casos que se lhe chegam. Se isso redundará em respostas, por exemplo, de incremento de encarceramento ou de incremento de soluções de desigualdade estrutural e outras situações problemáticas em contextos como o brasileiro, o problema não consiste justamente no que seja a adoção ou não da justiça consensual, mas sim do como fazê-lo. Nos Estados Unidos, por exemplo, de adoção larga da chamada plea bargain, eles têm experimentado, seguramente como derivativo dessa adoção alargada da plea bargain, o fenômeno de superencarceramento. E aqui talvez caiba uma advertência da minha parte para explicitar que no Brasil não temos propriamente o que seja uma plea bargain. Reflitamos juntos. No direito norte-americano, há um gênero chamado, que podemos assim nominar, de plea agreements, ou seja, os acordos de plea. O que é a plea? A plea é a maneira pela qual alguém se apresenta perante um juízo criminal diante de uma imputação. Ele se apresenta como culpado, ele se apresenta como não culpado, ele desafia aquela imputação ou ele aceita essa imputação. A plea. O que é um instrumento de justiça negociada no direito americano justamente são os acordos que versam sobre essa plea.
No direito norte-americano, e explicitando de maneira muito superficial, apenas para que a gente possa avançar aqui nos temas, eu posso diferenciar o que sejam pelo menos duas figuras de acordos. A plea bargain, propriamente dita, que abrange os acordos tanto sobre os fatos, a fact bargaining, ou a própria classificação legal desses fatos que são objeto da imputação, o chamado charge bargaining. Ou seja, lá eles admitem que se negociem não apenas os fatos que serão apresentados em juízo, mas igualmente a classificação legal dada a esses fatos. Importante destacar aqui, trata-se de uma possibilidade que não há, jamais houve e dificilmente haverá no direito brasileiro, dado que a definição prévia do fato que é objeto de persecução penal sempre esteve presente como algo inafastável do exercício do próprio poder judicante na persecução penal. No direito norte-americano, eles convivem com a possibilidade de que, por meio de um acordo, as partes estabeleçam os fatos e a classificação legal desses fatos. Talvez o grande ponto de destaque aqui da plea bargain norte-americana é que, assim construída, as partes se apresentam ao juiz que profere sentença condenatória, condena esse sujeito e impõe pena a ele. O sujeito na plea bargain sai desse acordo culpado criminalmente, com a imposição de pena. A outra grande modalidade dos plea agreements seriam os chamados sentencing bargain. Cuidado aqui com o falso cognato. Quando eu falo sentencing, dá a ideia de que eu estou falando de barganha da sentença, e não é disso que se trata. A expressão sentencing se refere à aplicação de pena. E o que nós teríamos aqui seria uma barganha da pena a ser aplicada. É no âmbito do sentencing bargain que nós temos os chamados acordos de culpa, a guilty plea, em que, num processo já instaurado, o sujeito se apresenta ao juízo dizendo: a imputação é verdadeira e eu me apresento como culpado. Vejam, é diferente da barganha estabelecida quando ambas as partes chegam acordadas sobre o que seja não só a imputação, como igualmente a pena a ser aplicada. No sentencing bargain não houve acordo quanto à imputação. A imputação está ali decidida. O que acontece é que você tem um acusado que se reconhece como culpado daquela imputação. O ordenamento inglês, por exemplo, ele não tem figura de fact bargain ou charge bargain, mas ele resolve a esmagadoríssima maioria dos seus casos unicamente com a plea guilty, ou seja, diante de uma acusação formalizada e admitida em juízo, o acusado aceita a verdade daquela imputação e diz: sou culpado, vamos à aplicação de pena. E ao fazer assim, ele passa a fazer jus a uma aplicação de pena substancialmente menos gravosa do que aquela que deriva de um processo com full trial, ou seja, uma instrução probatória em toda a sua extensão. Quando falamos do direito brasileiro... Dá 3 para 2. Não posso pular do 3 para 1. Não, pode não. Deixa eu falar do 2, então. Isso olhando para 3, vira para 2 e continua. Pode ir. Quando falamos do direito brasileiro, parece claro que nós não temos uma figura de plea bargain nos moldes de charge bargain ou fact bargain. Esse é um ponto importante de se destacar, até porque há diversos escritos que muitas vezes dizem que os instrumentos de inspiração dos nossos acordos penais são a plea bargain. E aqui fica o alerta: não há no Brasil nenhuma figura de acordo penal que redunde em condenação criminal sem o que seja a observância do full trial, ou seja, a ampla instrução probatória em juízo. Temos instrumentos, sim, de consenso, mas jamais de reconhecimento de condenação unicamente por um acordo. Então, me parece bastante equivocado reconhecer nos instrumentos brasileiros de justiça penal consensuada a NPP, transação penal, sursi processual ou mesmo a colaboração premiada, que tenhamos propriamente uma figura de plea bargain. Bem, esses são os acordos de plea agreements no direito norte-americano. O que igualmente ainda há presença no direito norte-americano e em outros ordenamentos também é a chamada diversion. O que é a diversion? A diversificação. A figura da diversion consiste no fato de que, em lugar de propor uma ação penal em juízo,
é dado aos órgãos de persecução penal a proposição de alternativas ao que seja o ajuizamento de uma ação penal. Aqui me parece sim presente os instrumentos assemelhados no Brasil, porque transação penal e a ANPP nada mais são do que institutos de justiça negociada que têm por finalidade o quê? Evitar o exercício da ação penal em juízo. O sursi processual, por sua vez, comparando essa explicação que eu acabo de dar sobre as figuras de plea agreements, ele se refere tampouco, não se refere ao que seja a plea bargain no seu sentido estrito, tampouco que seja o sentencing bargain. A figura da suspensão condicional do processo melhor se assemelha a uma coisa chamada probation, ou seja, o período de prova que se impõe a alguém que, respondendo a um processo crime, observa um período e, se atendido esse período e, eventualmente, outras condições, esse caso não chega à solução final de mérito. Mesmo a colaboração premiada, em que tem por premissa um sujeito confesso de seus próprios crimes, no Brasil, nós não temos exatamente o que seja uma figura de sentencing bargain ou mesmo de plea guilty. Então, assim podemos compreender o que sejam essas possibilidades. A dificuldade de se entender os institutos de justiça negociada e os desafios que teremos na nossa aplicação dentro de uma modelagem acusatória marcada pela inquisitorialidade, como é a do direito brasileiro. Não temos aqui uma modelagem adversarial, temos desafios, portanto, a serem enfrentados, mas, sobretudo, a ideia de que os instrumentos de justiça negociada no Brasil não derivam propriamente de uma cópia do direito norte-americano. Negativo. Nossas inspirações se encontram mais presentes nos países de tradição europeia continental, dos quais, aliás, nós historicamente retiramos as nossas inspirações. Dito isso, então, acho que é hora da gente elaborar um quiz ou perguntas a serem respondidas a partir dessa exposição. Vamos ao quiz? Peço aqui que vocês assinalem um Instituto de Direito Processual Penal que não se inclui, não está presente na Justiça Penal Consensual. Pergunto, acordo sobre distribuição do ônus da prova? Transação penal? Suspensão condicional do processo? Acordo de não persecução penal? Qual desses quatro não se encontra presente no Brasil no que diz respeito à Justiça Penal Consensual? Vamos à resposta? Os acordos sobre distribuição do ônus da prova são tema presente de maneira muito forte, destacadamente no processo civil. Depois de 2015, justamente pelo fato de que o Brasil incorpora um modelo cooperativo de processo, os acordos sobre distribuição de ônus da prova têm sido objeto de bastante debate no processo civil. Seria possível levá-lo ao processo penal? A resposta é negativa. É bem verdade que, em grande parte dos desenhos trazidos nas reformas mais recentes do direito processual penal, nós temos inspirações de um processo penal cooperativo. Atenção! Modelagem cooperativa no processo penal não é sinônimo de partes que estejam convergentes ou em acordo a respeito de um ponto no processo. Tem muito mais a ver com a influência e presença das partes no exercício da atividade judicante do que propriamente, como o nome levaria a acreditar, um acordo entre as partes. E aqui fica o alerta. Embora os acordos sobre distribuição do ônus da prova estejam muito presentes ou em voga no debate do processo civil, jamais poderíamos discutir no processo penal o que seja um acordo que vulneraria a presunção de inocência que impõe, como regra probatória, todo o ônus da prova recaindo sobre a acusação. Vamos à próxima pergunta. Das opções abaixo, qual delas diz respeito a uma preocupação com a vítima na justiça penal consensual? A prestação de serviços à comunidade como condição do acordo de não persecução penal? O pagamento de multa acordada na transação penal? A limitação de frequentar lugares na suspensão condicional do processo? O dever de reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, no ANPP. Todos os itens trazem elementos que são conteúdo de acordos penais. Mas de todas essas alternativas, a única alternativa que diz respeito à atenção à vítima no processo penal é a de letra D. Claro. Vejam só,
Os conteúdos dos acordos no processo penal, eles podem dizer respeito ou não à vítima. Agora, há um ponto aqui que precisa ser destacado de maneira muito clara. Falar de justiça penal consensual sem atenção à vítima é vulnerar, contrariar um dos pontos mais importantes de inspiração ou de legitimação, digamos assim, dessa expansão dos instrumentos de justiça negociada. Afinal de contas, a atenção à vítima parece ser um dos elementos de destaque do que seja a simplificação, o uso de alternativas penais e uma preocupação, claro, de alcance de justiça nas alternativas ao caso concreto. Vamos a mais uma pergunta. É possível identificar no debate legislativo hoje tendências de expansão da justiça negociada? Em qual desses temas? A ampliação das alternativas penais? Diversificação das medidas de segurança? Procedimento abreviado por acordo de culpa? Ampliação das cautelares penais? Onde nós podemos enxergar aqui tendências de expansão da justiça negociada? Consegue responder? Vejamos aqui. Parece que a resposta que nos interessa é justamente o debate presente no procedimento abreviado por acordo de culpa. A Lei 13.964, de 19 de dezembro de 2019, redundou, em grande medida, do debate legislativo sobre o PL 882 de 2019. Na sua conformação original do PL, havia ali uma figura de procedimento abreviado por acordo de culpa, que, diga-se de passagem, é uma solução já presente na Argentina, no Chile, em diversos países de conformação assemelhada à nossa. O Congresso Nacional, no debate legislativo, afastou essa figura, mas isso não significa dizer que o tema ainda não se encontra em voga. Será que ele implica uma possibilidade de termos uma ampliação de alternativas penais? Será que ele simplesmente facilita a condenação? Repito mais uma vez, não se trata aqui de adotar posicionamentos que trabalhem com o cerne da justiça negociada, mas sim as possibilidades múltiplas de implementação dessas soluções. Então, veremos aí o Congresso Nacional seguramente revisitando esse tema nos próximos meses, quem sabe na próxima legislatura. E com isso fechamos o nosso quiz e igualmente damos pelo menos uma pequena conclusão a respeito dos temas de justiça penal consensual. Nos nossos próximos encontros falaremos especificamente dos institutos de justiça penal consensual, a transação penal, a suspensão condicional do processo, ambos previstos na Lei 9.099 de 1995, a novidade do acordo de não persecução penal trazido pela Lei 13.964 e a colaboração premiada, trazida na Lei de Organizações Criminosas, com a pretensão de ser um meio especial de obtenção de provas, mas que igualmente se aproveita da sistemática de justiça penal consensual em geral. Espero vocês nos próximos encontros para que possamos detalhar esses institutos. Muito obrigado pela companhia e até mais. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.